Hoje, começando pela nossa convidada, Ana Amélia Lemos. Tudo bem? Ana, Bolsonaro convence que é inocente neste depoimento? Qual foi a sua avaliação? Basília, o Bolsonaro aproveitou esse julgamento e a sua presença, que é histórica, a primeira vez que um presidente senta no banco dos réus e da forma como ele fez. Ele não falou para aquela plateia que estava na Suprema Corte, ele falou para os milhões de brasileiros que estavam acompanhando. Talvez tenha dado hoje o mais alto índice de audiência das transmissões do Supremo Tribunal Federal. E ele usou esse palco cênico para, exatamente como prevê a própria Constituição, ao réu não cabe fazer a sua autoacusação. Ele tem que dizer o contrário, vai se dizer inocente sempre. A forma também cordial como ele tratou o ministro Alexandre de Moraes, seu inimigo maior nesse processo, foi surpreendente. Até os próprios bolsonaristas raízes ficaram surpresos, exatamente porque pretendiam que ele tivesse uma atitude de maior vitimização num processo tão rumoroso quanto esse. Então ele estava, eu diria, navegando de braçadas ali, a forma, criou até uma forma diferente de ser, mais amável, mais, eu diria assim, mostrou um outro lado dele, e ele próprio se disse que tinha mudado a forma de ser, menos agressivo e mais cordato, mais Jair Love é o caso de tratar dessa forma. Então acho que ele explorou todos esses aspectos e também teve aí um ganho de bondade. Eu não sei qual é a reação do bolsonarismo raiz em relação àquela brincadeira que ele fez a convidar Alexandre de Moraes para ser seu candidato a vice em 2026. Depoimento marcado, mas de certa forma, para aqueles que esperavam mais polêmicas, até mesmo embates, confrontos ali entre o ex-presidente e o seu inimigo, como adjetivado pela Ana Amélia Lemos, Alexandre de Moraes, se frustrou, né? Porque não foi exatamente o que aconteceu ali nesse embate de ideias e de perguntas e respostas entre ministro e ex-presidente. Dito isso, Cardoso, na sua avaliação, ele respondeu a todas as perguntas e apresentou a versão dos fatos sobre o que a investigação também, tanto a PF quanto a Procuradoria-Geral da República e até alguns ministros do STF classificam de trama golpista. Para o ex-presidente, não teve isso. Não teve indicativo de golpe, nem mesmo isso foi pensado, tratado por ele com seus aliados. Convenceu? Olá, Basília. Olá, Ana. É um prazer imenso sempre ter você aqui no nosso grande debate. Eu queria analisar e responder a tua pergunta sobre três aspectos, Basília. Um aspecto jurídico, um aspecto político e um aspecto que eu chamaria de anedótico. Explico. Do ponto de vista jurídico, é absolutamente previsível o depoimento. Era o que se imaginava, ele foi treinado pelos seus advogados, ele negou situações que estão mais do que provadas e evidenciadas, ele diz que não tinha, não há, etc, etc, etc. Mas é o que se espera do depoimento de um réu bem orientado pelo seu advogado. Se houvesse uma outra perspectiva que ele achasse interessante enfrentar, ele diria, não, planejei sim um golpe, essa eleição é fraudada, não é a linha que ele assume desde o início. Então, coerentemente com a linha que seguiu a orientação dos seus advogados, que são competentes, como o Dr. Celso Vilardi é um excelente criminalista, é evidente que nós temos aí uma situação que, do ponto de vista jurídico, nada de novo. Foi no aspecto político que eu me surpreendi um pouco, e aí eu vou concordar com a Ana. Eu esperava um outro tipo de postura do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque quem o conhece, quem o viu falando do Supremo, eu não esperava que ele fosse deselegante, que ele xingasse Alexandre de Moraes, não. Eu não acho que seria um equívoco grosseiro se ele fizesse isso. Mas, no entanto, vocês lembram do depoimento do Lula com o Sérgio Moro? Quem tiver alguma dúvida, pegue. Lula visivelmente estava indignado com aquilo, sério, firme e muitas vezes indo para cima com educação de Sérgio Moro. E eu imaginava que se Jair conseguisse controlar os seus nervos, o seu ímpeto de agressividade, de ficar xingando os outros, seria esta a linha do depoimento. Mas eu me surpreendi. Entrou lá um Jair Cândido, né? Um Jair, que não é o Jair que eu conheci na Câmara dos Deputados, que a Ana também conheceu, que a gente vê esbravejar, ninguém toma o meu telefone, é um outro Jair. E isso eu acho, sinceramente, que não deve agradar a base raiz de Jair Bolsonaro. Se Lula tivesse seguido uma linha dessa com Sérgio Moro, eu acredito que naquele momento os petistas ficariam muito tristes. Não sei qual a reação dos bolsonaristas, mas eu acho que não pegará bem para sua base política a forma que ele se comportou no depoimento.